A ideia dessa conversa aqui não é uma mensagem motivacional, mas é um pouco de inspirar vocês a começarem a olhar alguns ângulos do negócio de vocês que eventualmente vocês ainda não estão explorando todo o potencial. Posso passar aqui? Eu vou começar enquanto eles colocam lá. E eu vou começar com uma história verídica. Fizeram um estudo comparando a eficiência de diversos animais, incluindo o ser humano, a eficiência de locomoção, de você sair de um lugar para o outro. E nessa análise que eles fizeram, a eficiência humana era uma das piores. O topo foi o condor, aquele pássaro bem grande, né? Então ele basicamente quase não gasta energia para se mover, e o ser humano, por ser um pouco desajeitado, enfim, ele estava lá embaixo na lista. E alguém teve uma ideia brilhante de analisar a eficiência humana quando usa uma bicicleta, quando ele se movimenta com uma bicicleta. É uma ferramenta simples que nós criamos, e quando eles fizeram essa análise, mais uma vez, eles viram que a eficiência humana chegou no primeiro lugar, passou inclusive o condor. A eficiência de locomoção aumentou em 500%. E por que eu estou falando isso? Primeiro, para ganhar tempo enquanto aparece a minha apresentação aqui, que eu estou esperando. Acho que o pessoal está olhando ali nisso, né? E segundo, porque muitas vezes nós que somos empreendedores, a gente faz o planejamento para o ano seguinte e a gente pensa, como eu faço para aumentar o meu resultado em 10%, meu faturamento em 10%, o meu lucro em 20%. E o exemplo que eu dei anteriormente, que é uma ferramenta relativamente simples, feita por nós humanos, aumentou a nossa produtividade em 500%. Está surgindo uma ferramenta, que é o tema da minha palestra, inteligência artificial, que pode exponencializar os resultados dos nossos negócios. Contando um pouco sobre mim, eu tenho algumas empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Uma delas é a Connect Public, que eu tenho a sociedade junto com a Sofia, aqui, que brilhou na apresentação anterior. E todas essas empresas, eu utilizo bastante inteligência artificial como um motor de resultado e de performance daquilo que eu estou fazendo. Eles conseguem alavancar hoje com o uso da inteligência artificial. E essas são ferramentas que há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, só estavam na mão de big techs, empresas globais, enfim. E hoje isso permite com que empresas de menor porte, empresas emergentes, consigam utilizar. A Connect Public é um dos exemplos. A gente tem um time relativamente enxuto e utiliza bastante inteligência artificial para desenvolver aquilo que a gente faz. Tem uma empresa que eu fundei também, se chama Your Club. A gente venceu no ano passado uma competição global de startups do mundo todo, Índia, Rússia, enfim. Um time também muito enxuto e um exército de agências de inteligência artificial que facilitam esse processo. Eu vou contar um pouco sobre as fases que essa tecnologia tem passado, né, para vocês saberem de onde a gente veio e para onde a gente vai. A primeira fase foi o uso da inteligência artificial dentro dos algoritmos. Então, vocês viam que eventualmente vocês pesquisavam algo no Google, há uns 10, 20 anos atrás isso já tinha, e aquilo ficava aparecendo para vocês no feed de vocês. E isso acontece por conta desses algoritmos de inteligência artificial, essas aplicações de inteligência artificial que estavam nos algoritmos. Mais recentemente surgiu a inteligência artificial generativa, que são os famosos chat GPT, que a gente consegue interagir, e isso foi uma grande novidade, porque ele trouxe acesso para pessoas comuns como nós. Eu acredito que aqui todo mundo usa inteligência artificial de alguma forma, como ChatGPT. André, você usa inteligência artificial? Eu imagino também.
vocês também vocês utilizam a inteligência artificial no dia a dia de vocês? ChatGPT, esse tipo de tecnologia? Legal. E tem surgido também uma nova onda, que são os agentes. E esses agentes, eles permitem você automatizar tarefas do dia a dia. Então você consegue ter uma pessoa ali fazendo trabalho de marketing para sua empresa, que essa pessoa é um agente, uma inteligência artificial, ou tarefas de vendas. Hoje em dia tem sido muito utilizado inteligência artificial no WhatsApp para fazer fechamento de vendas. Isso está surgindo bastante. E está vindo uma quarta onda, que é bem recente, que se chama hiperpersonalização. Essa hiperpersonalização, ela vai permitir com que o seu trabalho, em grande parte dele, seja extraído a sua essência e características técnicas que você tem, para que essa inteligência faça esse trabalho. O porquê que isso é interessante? As pessoas podem se perguntar, mas qual seria o meu interesse de ter uma ferramenta que vai substituir o meu trabalho? Gente, o microfone está falhando aí também? Tá ok. Por que isso é interessante para muitas pessoas? Porque uma vez que você tem essa ferramenta, consegue operacionalizar parte do seu trabalho, você não precisa fazer mais isso e você consegue focar o seu tempo em outras coisas que são mais relevantes. Hoje em dia, a gente viu nos últimos 10 anos um boom muito grande no universo de infoprodutos, de vendas de infoprodutos. E quando a pessoa vende um infoproduto, é como se ela estivesse abstraindo uma parte do conhecimento dela, materializando isso em um infoproduto e vendendo isso. Milhares e milhões de pessoas têm interesse em ter aquele conteúdo e elas compram. Uma nova onda que vai surgir agora com essa hiperpersonalização da inteligência artificial, que é um negócio que basicamente ninguém no Brasil tem falado e é um negócio muito novo. O que você consegue fazer? Você consegue criar uma persona que tenha parte do conteúdo que você tem interesse em monetizar e que tenha também as suas características pessoais que fazem com que as pessoas tenham interesse em você e no seu conteúdo. E isso vai ser uma nova revolução do marketing, do universo de educação e do marketing digital. Hoje, as pessoas vão e elas compram, por exemplo, um curso de marketing de vendas XYZ do influenciador A, e depois ela compra sobre o mesmo conteúdo da referência B. Por que ela faz isso? Porque além do conteúdo técnico que tem esses dois conceitos, além dos conteúdos técnicos que tem esses dois conceitos, as pessoas têm interesse. Tá um pouco quebrado aqui. Aqui eu já passei sobre a eficiência. Além desse conteúdo técnico, as pessoas têm um interesse na persona por trás dela. Então, essa ferramenta de hiperpersonalização, ela vai permitir com que essas pessoas consigam monetizar não somente e-books, não somente infoprodutos, não somente um curso, mas também um avatar daquela pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento do seu cliente. Vou dar um exemplo prático. Imagina me digam aí um influenciador ou uma pessoa que venda infoprodutos que é uma referência e conhecido para vocês. O Whindersson Nunes é um caso interessante. O Whindersson Nunes, eu vi que ele vendeu realmente alguns infoprodutos ensinando como vender no YouTube, certo? Além de ele ter essa persona do humor, ele fez essa outra parte de como vender
como crescer no YouTube. Imagina que interessante, ao invés de você ter acesso a um e-book do Whindersson Nunes, você ter acesso ao Whindersson Nunes te ajudando na sua jornada de crescimento no YouTube. Você acorda de manhã e você fala, putz, hoje eu preciso gravar um vídeo para o YouTube, não estou com aquele ânimo. Aí você fala com o seu Whindersson Nunes no celular, e o Whindersson Nunes faz uma piada e te anima, e aí você fala, putz, vamos lá. Ou uma história do Whindersson Nunes, ele fala, puxa, no meu segundo mês eu também tive dificuldade, mas eu continuei. E aí você pensa, poxa, ele se manteve nessa jornada, eu vou continuar. E é esse estágio que as ferramentas de inteligência artificial vão chegar. E é esse despertar que eu queria levantar com vocês. Essas ondas aqui é aquilo que eu comentei sobre os algoritmos e depois sobre a inteligência artificial generativa, essa questão de terceirização de tarefas que eles fazem e a hiperpersonalização. Aí, muitas pessoas podem se perguntar, Felipe, eu não sou especialista em tecnologia, inteligência artificial, como eu faço para começar? Como eu faço para me inserir nesse universo e também poder aproveitar essa onda? Meio que um princípio que sempre se aplica quando se trata de aplicações de tecnologia é esse formatozinho aqui, bem simples, tá? A primeira coisa é você identificar as dores, ou seja, o que o usuário precisaria, o que ele tem de dor, o que ele tem de demanda que o seu produto pode solucionar. No caso que ela citou, do Whindersson Nunes, do consultor do Whindersson Nunes, seria o acompanhamento de alguém que quer, muitas vezes você está nessa jornada de crescimento e você precisa de alguém para te acompanhar, para te dar um guidance técnico e um guidance pessoal também. O segundo aspecto é comece pequeno, vê um ponto específico que você pode começar a testar essa solução e aplicar ela. O terceiro é capacite a sua equipe. Mesmo tendo inteligências artificiais, você ainda e sempre precisará de pessoas trabalhando junto com você e desenvolvendo o seu projeto. Quarto, pense de forma escalável. As pessoas, hoje em dia a gente tem, o tempo é um dos recursos mais valiosos que a gente tem e a gente vê que todo mundo que expandir o seu negócio de forma exponencial, eles sempre olham nesse fator da escalabilidade. E se você segue esse ciclo e você avança para desenvolver a sua solução. Fazendo um resumo, eu sugiro que vocês comecem a agir nesse sentido. Pense nessa questão de você inovar, de você trazer uma solução nova, algo diferente daquilo que existe e transforme, tá? Essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente teve algumas coisas técnicas, mas eu fico muito feliz por vocês terem acompanhado e me dado essa atenção nesse momento. Obrigado.